Como nasceu o Corinthians? Quando foi fundado? Mas antes de começarmos esta notícia, não se esqueça de comentar, curtir e se inscrever no nosso canal, que traz notícias quentinhas sobre futebol. O Corinthians foi criado inicialmente por operários do bairro do Bom Retiro, bairro popular da cidade de São Paulo, que se uniram com um propósito comum, o de fundar um time de futebol. Nascia então no dia 1º de setembro de 1910, o Esporte Clube Corinthians Paulista. A ideia é disputar um torneio de várzea na cidade, já que o torneio oficial só permitia que equipes elitistas participassem. Em 1913, a Liga Paulista de Futebol permitiu a entrada de times de várzea no jogo. Durante as décadas de 1920 e 1930, o Corinthians não só foi considerado um dos maiores times locais, como também conquistou muitos títulos. Ganhou campeonatos em 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 1937, 1938 e 1939. Ou seja, o antigo clube de várzea conseguiu somar 9 vitórias nessas 2 décadas. Naquele momento, o Corinthians havia se tornado um grande time, treinando as categorias de base. Porém, a década de 40 foi uma época em que houve jejum de títulos. Já na década de 50, o Corinthians estava de volta ao topo, o clube renovou o elenco, misturou jogadores experientes com jogadores de base e muitos títulos foram conquistados. Dentre eles temos o Campeonato Paulista em 1951 e 1952, Torneio Rio-São Paulo em 1950, 1951 e 1952, e a primeira conquista internacional do clube, a Pequena Taça do Mundo em 1953. Após essa conquista, seguida de mais um longo período de jejum, mesmo com a presença de Garrincha e com Rivelino se tornando ídolo do Corinthians. Porém, com a ajuda da contratação de Palhinha, o Corinthians voltou a vencer o Campeonato Paulista em 1977. Logo depois, o Timão contratou Sócrates e Birubiru, que fizeram parte de um momento histórico do futebol brasileiro como um todo. O início dos anos 80 foi tão ruim para o Corinthians. Tanto que a diretoria e o então presidente do clube Vicente Máfios foram afastados. O novo presidente do clube escolheu o sociólogo Adilson Monteiro Alves como diretor de futebol do clube, que estava acostumado a ouvir os jogadores. Todo esse contexto ajuda a sustentar a democracia corintiana. Com 2 jogadores extremamente politizados, Sócrates e Vladimir, todas as decisões sobre o futebol profissional eram tomadas coletivamente por votação para respeitar a vontade da maioria. As decisões eram finais, desde o tempo e o local das concentrações, até novas contratações para o clube. Além disso, as camisas dos jogadores apresentavam slogans de apoio à abertura política, como "Diretas já" e "Vote diretamente no presidente". A democracia corintiana conquistou 2 campeonatos paulistas, 1982 e 1983. Infelizmente, as decisões coletivas desmoronaram entre o ano de 84 e 85, abrindo o antigo comando para o treinador. Além disso, os times brasileiros começaram a imitar o modelo organizacional dos times europeus, encerrando este momento histórico do futebol. Para mais informações, clica no link aqui na descrição e não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal.